Salve, salve meus amigos, é isso aí, estamos começando mais um episódio do podcast Apolo 11. Sejam todos muito bem-vindos, você que está assistindo aí. Eu sou Neil Armstrong, eu sou o comandante dessa nave virtual aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal agora, ativa teu sininho, porque toda semana tem sempre uma novidade aqui, tem sempre um bate-papo legal no nosso podcast. E já quero agradecer também aos meus patrocinadores, todos os meus amigos e parceiros patrocinadores que aparecem aqui na tela. Você vai estar assistindo o podcast e vendo aí quais são as logomarcas desses meus parceiros que acreditam aqui no nosso canal, beleza? Tô recebendo aqui, tá, no podcast Apolo 11 pela segunda vez, olha só que sucesso, mas é porque ela merece voltar aqui para contar as novidades que você vai ver daqui a pouquinho aqui no nosso canal do podcast Apolo 11, um bate-papo com a doutora Gleice Alves, nossa advogada. E aí, tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, não é a primeira vez que você vem no podcast Apolo 11, né? Eu já saí daqui dizendo, eu quero voltar, aí voltei. Voltou. Pois é. Exatamente, e assim, em um outro momento, né? Você veio aqui no podcast Apolo 11, contou um pouco da sua trajetória. Galera, quem não assistiu, se liga aí, vai ficar na descrição aí em cima. Clica pra você assistir o primeiro episódio, ver toda a história e decisão, né? Na história de vida da Gleice, pra ela estar fazendo o que ela tá fazendo hoje, né? Na área jurídica, trabalhando na internet, né? Como um produto digital. Bem, vamos falar sobre esse produto digital. Se você quiser saber um pouco sobre a história dela, você vai assistir o outro episódio anterior, mas vamos falar agora sobre o produto, né? Que já é uma realidade, né? Você já veio aqui na outra vez que você veio aqui no podcast, você estava contando toda a sua trajetória, na dificuldade de sair do tradicional, né? Para entrar nesse mercado digital, mas para ajudar outras pessoas, né? Ajudar através de um produto digital, seus colegas de profissão, né? Poder ter uma oportunidade, algo a mais, uma ferramenta a mais, para fazer dinheiro, para desenvolver também um mercado, um nicho que está aí. Isso. E muita gente não sabe dominar esse assunto, né? Me fala um pouco, Gleice, sobre esse produto, do que se trata esse produto, que produto é esse, para quem serve esse produto, tá? Fala pra gente aí sobre o seu curso. Vamos lá, né? O curso. Bom, o curso, na verdade, ele é um curso que trata do tema holding familiar, né? E o que é holding familiar? O que é que danado é holding familiar? Por que tá tão na moda? Né? Por que tá tão em evidência? Bom, holding familiar, na verdade, é um sistema, uma ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório. E o que é planejamento patrimonial e sucessório, né? Bom, como o próprio nome indica, o planejamento patrimonial é quando as pessoas, elas adquirem um patrimônio ao longo da vida, né? Porque trabalham, porque se desenvolvem, porque exercem uma atividade, têm suas economias, vão ali fazendo investimentos e ao longo de uma vida ela vai crescendo patrimonialmente. E chega num determinado ponto em que ela diz assim, olha, como é que eu posso organizar esse patrimônio, né? E, logicamente, como você colocou, aumentar a rentabilidade, explorar esses bens. Eu tenho 2, 3 imóveis de aluguel, como é que eu faço para ter aí 5, 7, 8, 10? Como é que eu faço para diminuir minha tributação? Então, isso é um planejamento patrimonial. O planejamento sucessório, ele é um passo além. É quando a pessoa diz assim, bem, eu construí um patrimônio ao longo da vida, eu quero organizar esse patrimônio, mas além disso, eu quero organizar a transmissão desse patrimônio para as gerações seguintes. Então, eu quero organizar a minha sucessão patrimonial, né? Qual é, muitas vezes, o principal desejo dessas pessoas que buscam advogados que são especialistas nesse tema especificamente? É evitar o inventário. A gente sabe que o inventário, uma ação de inventário hoje, ela é muito cara, ela é muito demorada, né? Os bens, muitas vezes, o patrimônio se deteriora, porque esse processo se arrasta na justiça aí por 8, 10, 12, 15, 20 anos. Eu tenho um inventário no meu escritório que já tramita, quando ele entrou no meu escritório, ele já estava com 28 anos de tramitação. Isso tem 4 anos, ele já está com 32. Olha aí. Né? E os bens estão lá, briga entre os herdeiros e nada consegue solucionar. A justiça extremamente morosa. E o que acontece muitas vezes? Nessa transmissão de patrimônio, boa parte desse patrimônio se perde. Então, como uma forma de evitar esses efeitos, né, as pessoas buscam realizar ainda em vida esse planejamento
patrimonial e sucessório. E holding familiar é uma das inúmeras formas que existem de fazer a transmissão desse patrimônio, pagando menos impostos, mantendo esse patrimônio único, evitando aí a dispersão desses bens, evitando o inventário futuro ou diminuindo o impacto de um inventário futuro, se ele realmente tiver que acontecer, não vai incidir sobre todos os bens, né? Então, esse trabalho com planejamento patrimonial e sucessório, ele cresceu muito nos últimos anos, mas ele teve realmente, assim, uma busca exponencial após o cenário da pandemia. Né? Porque nós sabemos que a pandemia, infelizmente, né, ela pegou todos de surpresa, ceifou muitas vidas, né, de forma muito repentina, né? E aí nós tivemos pessoas, muitas famílias, que infelizmente, além de lidar com o luto da perda do familiar, tiveram que lidar com o luto financeiro e econômico, porque aquela pessoa era provedora, porque ela que tinha o domínio da organização dos bens, onde estava o patrimônio, como gerenciar aquilo, e as pessoas se viram, além da perda do familiar, a perda do provedor, com o patrimônio desorganizado, tendo que buscar a justiça para começar o processamento de um inventário. Então, tanto os filhos vendo aquela situação disseram, olha, não posso permitir passar por isso, e os pais também preocupados em não ver os filhos numa situação difícil, começaram realmente a procurar cada vez mais por planejamento patrimonial e sucessório. E a holding em si, essa ferramenta de planejamento, por que ela merece, né, um curso à parte, por que ela mereceu aí esse destaque, né? Isso. Já que existem tantas outras. Porque ela é uma ferramenta mais complexa. Então, ela engloba várias áreas do direito dentro dela. Então, o advogado ele tem que conhecer de direito de família, de direito de sucessões, direito empresarial e societário, direito tributário, né? Ter noções de contabilidade. Então, por ser uma área bem multidisciplinar, ela realmente merece uma atenção especial, né? E o curso, ele é voltado para profissionais, para advogados, para contadores, né? Que queiram trabalhar nessa área, que queiram trabalhar, entender como funciona a sistematização de uma holding familiar, desde o primeiro atendimento com o cliente até o pós-venda, né? E fazer isso com segurança. Até porque assim, desculpa interromper, não, você o pessoal que está aqui no YouTube assistindo, né, pode seguir o seu canal, se inscrever no seu canal, né? No seu canal tem muita informação sobre isso, né? Para quem quer conhecer, quem é da área, você é advogado, está assistindo agora, ou conhece alguém da sua família que seja advogado, queira ampliar aí sua ferramenta no seu escritório, no seu atendimento com seus clientes, pode se inscrever no canal. O canal é Gleice Alves. Gleice Alves, então você já pode se inscrever no canal. E foi através daí das redes sociais, você gerando conteúdo, né, tanto no seu Instagram, como também no próprio YouTube, foi que surgiu a necessidade dos profissionais pedir que você pudesse ajudá-los trazendo um curso como esse, não é verdade? Ou seja, já era uma demanda de pessoas que estavam, de profissionais que já estavam precisando disso, por você não ter a facilidade da informação, para que essas pessoas esses profissionais pudessem se preparar para aproveitar esse nicho que é gigantesco, né? E foi justamente através da internet que você viu que a oportunidade do seu negócio, né, ir para o digital, como um curso, né, no formato de curso de produto digital, onde qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer profissional ou qualquer pessoa pode ter acesso, de ter todas as informações e saber o passo a passo de como fazer esse trabalho. Isso. Foi através dessa necessidade, né, que você identificou? Tem um detalhe interessante sobre isso, sabe, Nil? Quem vira e assistir aí o episódio 1 vai entender melhor. Eu já trabalhava com isso há alguns anos. E aí começaram a surgir, em virtude da demanda, da necessidade dos clientes em busca de profissionais, começaram a surgir outros profissionais dando curso na internet, né? Não vou dar spoiler do episódio 1 não, vamos lá assistir. Mas qual foi o cenário? Eu comecei a seguir algumas pessoas que ensinavam coisas absurdas, coisas que não se aplicavam na prática. E eu dizia, gente, mas isso está errado?
Gente, mas isso não é assim. Gente, mas o caminho não é esse. Gente, mas isso vai dar problema lá na frente. Então, quando eu criei o canal, na verdade, muito lá atrás, né, no início de tudo, com essa dor de dizer assim, não, eu preciso alertar essas pessoas. Isso tá errado, esse caminho vai dar num abismo. E vai cair o advogado, vai cair o contador, vai cair o cliente, né, e não vai ter salvação, né? Então, isso foi o surgimento lá atrás, né, do meu canal, os primeiros vídeos e tudo. E aí o canal começou a crescer, né? E muitos profissionais começaram depois de um tempo, né, a me pedir um curso. Olha, faz um curso. Eu tenho interesse em aprender de forma sustentável. Porque tem um detalhe aí, Nil. As pessoas pensam, o profissional que está aqui, né, e em algumas situações ele está com um posicionamento de mercado equivocado, ele tem a falsa impressão de que o cliente lá na ponta, ele está em busca de economia a todo custo. Quando muitas vezes, sim, tem o cliente que só compra no preço. Eu costumo dizer que tem um cliente que vai para o restaurante e olha, escolhe o prato na coluna do preço. Tem, claro que tem, né? Mas nem todos são assim. O cliente, muitas vezes, com um perfil adequado para planejamento patrimonial e sucessório, ele não está preocupado num primeiro momento com preço. Claro que o cliente quer economizar. Eu não estou dizendo isso. O cliente, lógico, se ele puder ter uma vantagem tributária, ele vai buscar. Mas o cliente está realmente muito preocupado em proteger o seu patrimônio. Ele não quer colocar o patrimônio que ele construiu ao longo de 30, 40, 50 anos de trabalho de uma vida inteira nas mãos de um aventureiro, para isso lá na frente gerar uma autuação tributária e ele, o barato de hoje, sair muito caro amanhã. Mais caro. Né? E eu digo isso porque eu atendo clientes praticamente todos os dias na internet, né? Que vêm para mim através da internet. E eles dizem, o que eles mais dizem é isso. Doutora, eu vim em busca da doutora porque vendo seus vídeos no YouTube, vendo seu conteúdo no Instagram, eu me senti seguro com a doutora. Então, o grande que hoje é o profissional entender como funciona o trabalho com holding familiar, ter segurança para dar as orientações corretas para o cliente, né? Transmitir essa segurança no atendimento e conseguir refletir isso na entrega do produto. Porque não adianta na hora da venda o cliente, o advogado ou o contador dizer assim, não, Nil, pode ficar tranquilo. Sabe esse patrimônio de 25 milhões que você fez ao longo da vida? Você vai transmitir ele sem pagar imposto. Você vai poder ocultar 2, 3 pessoas que você não quer beneficiar na herança. Você vai poder fazer coisas mirabolantes que na hora de entregar você não vai conseguir. Porque o fisco não vai deixar, o cartório não vai deixar, você está infringindo normas legais, né? E o cliente vai se decepcionar, ele vai ficar com a sensação de que comprou gato por lebre, né? Então, o curso tem esse principal objetivo, né? Trazer para os advogados um conhecimento para ele aplicar de forma sustentável isso no escritório dele. Não para ele ganhar dinheiro fazendo 1, 2, 3 holdings, mas para ele trabalhar com isso os próximos 10 anos com segurança. Entende? Entendi. E me fale um pouco sobre o produto, né? Para quem adquire o produto, esses produtos são alguns módulos, como é que é esse produto? Os vídeos, tem um contato com você, os profissionais, existe alguma mentoria? Me explica como é que funciona o produto, o que tem, que tipo de módulos, tem como dar uma explicação sobre o produto? Tem, vamos lá. O nosso curso, fechamos agora recentemente a nossa 6ª turma. Então, agora no 2º semestre, provavelmente teremos mais uma turma, né? Não fechamos ainda a data, mas temos essa intenção. Vamos ver, porque eu vou soltar uma novidade aqui. Isso. Mas vai ser para daqui a pouco, vou segurar. E aí, o que é que acontece? A gente está indo para a nossa 7ª turma. Como é que funciona o curso? O curso é um curso online e ele já tem as aulas 100% gravadas, estão disponibilizadas na plataforma Hotmart. Então, o aluno que faz a inscrição no curso, ele já tem acesso a todo o conteúdo do curso de forma imediata, tá? Então, certo. São 10 módulos curriculares, eu costumo dizer que são curriculares, né? Porque são os 10 módulos que já estão lá, que são 9 módulos de conteúdo. Então, desde a parte conceitual do que é um planejamento patrimonial e sucessório, né? Desde aquela parte classificatória,
até o início da parte contábil, né? Está tudo nesses 9 módulos que temos aí disponíveis, né? São mais de 60 horas de aula de curso, então é um curso longo. Quem acha... E aí eu queria fazer um adendo, né? Eu até já falei isso para uma pessoa que me procurou nessa última turma e disse assim, olha, é porque eu estava procurando um curso em torno de R$400 para fazer um curso de holding. E eu disse para ela, olha, não faça não. Faz o seguinte, fica no meu canal do YouTube. Porque um curso para você efetivamente aprender tudo que envolve uma ferramenta tão complexa como expectativa de honorários significativa para o escritório, não pode ser um curso de R$400 que te dá 5 horas de holding. É desconfiar, né? 5 horas não é nem introdução do curso, né? Então, é um curso realmente que dá o passo a passo. O nome do curso é Holding Familiar do Zero, exatamente porque eu começo do zero e vou até o 100, digamos assim, né? E aí, esse é a estrutura curricular do curso. Além disso, o que é que nós temos? Nós temos um módulo de modelo dos principais documentos. Por quê? Porque você vai pegar lá o modelo e vai sair replicando? Não. Mas ele é um excelente caminho para quem está começando. Então a pessoa tem dúvidas, ela tem segurança, às vezes a redação de uma determinada cláusula do contrato social, algo assim. Ela tem lá os modelos iniciais para ela poder ter aí o norte para formatar seus próprios documentos, né? Então a gente tem o módulo dos principais documentos para ela utilizar, tem as planilhas de análise de bens do cliente, então quando ela pega o patrimônio do cliente, quanto que o cliente vai pagar de imposto, quais são os impostos incidentes na operação, tem uma planilha lá para ela colocar isso, facilitar a interpretação, né? Então eu pensei em tudo que eu queria ter tido no começo e eu não tive. Entendeu? Então, o que é que poderia ter me ajudado lá atrás quando eu estava começando e eu tive realmente que desenvolver sozinha ali. Então, eu disse, não, eu quero trazer esse facilitador, né? Além disso, a gente tem um grupo, que é um grupo de alunos, chamado Fórum de Alunos. Lá é um grupo aberto, em que os alunos, eles têm contato entre si. Aberto, que eu digo aberto entre os alunos, né? Só de alunos. Mas lá eles têm contato, eles tiram dúvidas, eles respiram planejamento patrimonial e sucessório. Então, dentro do fórum, a gente tem lá esse grande grupo de interação e de networking, né? Com certeza. Porque a gente tem alunos do Brasil inteiro. Sim. Então, às vezes, a pessoa está, por exemplo, em Santa Catarina, ela precisa de um contador em Santa Catarina, ela olha lá no grupo, ela sabe que tem. Massa. Então, já facilita essa interação entre os alunos, né? Além disso, a gente tem o nosso grupo de encontros quinzenais, que começou lá atrás com o nome de Aulas Tira Dúvidas, né? Mas, na verdade, na prática, não são aulas tira dúvidas. Inclusive, quando a gente terminar aqui, eu tenho uma hoje à noite, encontro com o pessoal, que são, na verdade, encontros no Zoom, são encontros fechados, exclusivos para os alunos, né? E são encontros no Zoom, ao vivo, quinzenalmente a gente se reúne, são encontros de 2 horas, em que a gente tem ali, na verdade, verdadeiras mentorias coletivas. Certo. Então, o aluno senta lá, abre a câmera e a gente está lá para discutir os temas mais relevantes, as situações que estão aí impactando mais dentro desse nosso cenário de planejamento patrimonial e sucessório. O aluno traz as suas dúvidas, sejam dúvidas do curso, sejam dúvidas de casos concretos, de clientes que ele está ali no escritório. Doutora, travou aqui nesse ponto, eu preciso de um norte para sair. Nossa. E esses encontros, eles duram ao longo de todo o tempo de acesso do aluno, que é de 12 meses. Então, ele tem um acompanhamento. Entendi. Durante todos esses 12 meses que ele tem acesso ao curso, ele tem verdadeiramente um acompanhamento por 1 ano. Massa. Então, é um pegar na mão. Pegar né? na mão, Vamos juntos, porque qual é o cenário? É um produto complexo, a pessoa tem muitas dúvidas, ela tem dificuldade ao longo do caminho. E por mais que o curso ele seja... Eu procurei dar muita ênfase à didática, né? E trabalhar muito bem todos os conceitos. É realmente do zero, é bem mastigado, é bem do zero. Importante isso. Mas é no campo de batalha que a coisa acontece. Né? Eu costumo dizer que é quando o juiz apita, que a bola tá rolando no campo que você vê. Treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Né? Então, na hora do jogo é que a coisa acontece. E muitas vezes o aluno precisa do acompanhamento de pessoas mais experientes, né?
E sem falar que no curso a gente tem muitos advogados e muitos contadores. Então, os contadores, ele tem ali o acesso aos advogados e vice-versa, os advogados têm acesso também a muitos contadores. Então, às vezes a dúvida é contábil e o contador que está lá, ele vem e diz, não, isso aí eu já conheço, isso aí eu já faço no meu escritório, você sai por aqui, você faz assim. Então, realmente, é um hot seat muito importante. Inclusive, a gente já está no segundo ciclo, né, digamos assim, a gente tem alunos que já estão renovando o curso, porque querem manter esses encontros quinzenais, né? Então, sem falar que quando a gente abre turma, a gente sempre abre com bônus, né? Além disso, porque isso não são os bônus. Não, o curso é esse, isso, né? É o curso. É o curso. Entendeu? Ainda tem bônus? Ainda tem os bônus. Meu Deus do céu. Não, isso... Uma mão na roda aí, viu? Para os advogados que realmente não... Como você falou, do zero, não entende nada. Um curso desse, durante 12 meses, tem todo esse acompanhamento, né? Você ali dando toda aquela atenção, o custo, os módulos e tudo mais. Isso. E essa imersão, né? Que é extremamente importante para quem está aprendendo e vai iniciar uma nova jornada nesse nicho, né? Mas me diga uma coisa, isso aí é interessante porque, assim, nem muitos advogados abriram os olhos para isso, né? Não abrem os olhos para isso, fica um mundo fechado. Como qualquer mercado, acredito que na área jurídica deve ser assim também, deve ser até bem mais complicado, porque é uma profissão muito tradicional, né? Então existe muita gente com a cabeça fechada ainda e nesse ramo, né? Eu queria que você explanasse um pouco sobre essa realidade, sabe? Dos profissionais que precisam abrir um pouco mais a mente para como esse nicho, como você está ensinando. Eu falo muito produto, o pessoal está escutando em casa, porque é o curso, mas é um produto que é digital, né? Está ali na Hotmart, na plataforma, das maiores plataformas que existem para cursos, né? Que são produtos digitais, são cursos digitais. Por isso que às vezes eu falo produto e tal e tudo mais, mas é o curso. Eu queria que você falasse sobre em relação a isso, batesse assim, sabe, de frente, para muita gente despertar, aquele advogado que está assistindo agora nesse momento, sabe, que precisa sair da caixa, sabe, que está ali, às vezes meio perdido e às vezes está até decepcionado também com o seu, na sua estrada, na sua trajetória, e às vezes está aí, na frente deles, um assunto como esse, que pode ser uma grande oportunidade e uma virada de chave, né, na carreira deles também, né? Você falou uma coisa agora que eu achei muito interessante. Eu li uma frase hoje de um perfil relacionado a desenvolvimento pessoal que eu achei muito interessante. E você falou uma coisa agora que casou perfeitamente, que diz assim, as desculpas sempre estarão ao seu alcance, as oportunidades não. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque às vezes a gente não está... a gente tá tão envolvido, às vezes eu conversando com meu marido, eu falo muito isso pra ele, eu digo, às vezes a gente fica tanto tempo tentando manter a cabeça fora d'água que você se esquece de nadar, de sair de determinadas situações, porque você tá tão preocupado em se manter respirando que você não consegue nem pensar, dizer assim, não, eu tenho que respirar agora. Eu não sei se eu vou nadar para um lado, para outro, se eu vou boiar, eu preciso respirar, e você fica nisso. O grande problema é quando isso fica muito tempo. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar um pouco de mim, do que acontecia comigo e da realidade que eu enfrento também todos os dias por conta do canal, por conta das pessoas que me procuram, né? Como eu estou muito no canal trazendo conteúdo, os advogados falam muito sobre isso, né? Que é da decepção com a profissão. Muita gente dizendo assim, doutor, é a minha última tentativa antes de abandonar de vez a advocacia. Às vezes a gente olha no Instagram, as pessoas lá de terno, porque a advocacia tem muito glamour envolvido, né? Então a gente olha lá a pessoa de terno, com a pasta bonita, com o celular bacana, mas a pessoa está enfrentando dificuldades no dia a dia, aquele profissional não está satisfeito com o que ele tem, né? Qual é a realidade? E aí você falou outro ponto que é fundamental para a gente compreender esse contexto. A advocacia é uma profissão muito tradicional, mas o mercado já vem mudando há alguns anos. A pandemia acelerou algumas mudanças, né? Mas isso já vinha acontecendo. Que é o quê? Olha, antes, quando eu me formei há 13 anos atrás, o sinônimo
de sucesso na advocacia era o quê? Era você ter um grande escritório, grande, que eu digo inclusive grande fisicamente, de preferência muito bem localizado. Se for de frente para o fórum, melhor ainda, aí você tá milionário, né? E com uma carteira gigante de clientes, muitos processos ajuizados e uma estrutura de base, logicamente, para você dar conta de muitos processos, você precisa ter uma equipe. Então, advogados contratados e estagiários, quanto mais melhor. Então, isso era digamos assim, o reflexo, o modelo de sucesso na advocacia. E eu não estou dizendo que não é hoje, mas a realidade mudou nos últimos anos, principalmente em virtude de eu costumo dizer que um inimigo oculto que os advogados têm, que é o judiciário, né? E aí eu vou já abrir, antes de começar a falar mal do judiciário, eu vou dizer aqui algo que é muito comum. É comum entre os advogados, né, se indignarem com o judiciário, né? E eu vou falar aqui algumas coisas que vai deixar muita gente indignada aí do outro lado da tela. Mas fato é que não adianta se indignar exclusivamente, né? Você tem que agir. E aí, qual é o cenário? Então, a gente tem esse grande escritório com um monte de processo ajuizado, um monte de prazo, o advogado correndo de um lado para outro, no fórum, isso, aquilo, outro. Isso é muito bacana, isso é muito legal, mas isso é um modelo ultrapassado. Por quê? Porque hoje em dia, depender do poder judiciário é passar, muitas vezes, 7, 8, 9, às vezes 10 anos trabalhando num processo judicial em que você não vai ter um retorno rápido em cima dessa monetização de honorários, né? E muitas vezes nem tem. Porque às vezes demora tanto tempo esse processo tramitando na justiça que lá atrás, há 10 anos atrás, quando você deu entrada na ação do cliente, o direito dele era excelente. 8, 10 anos depois, a jurisprudência mudou, a lei mudou, o que era muito bom ficou muito ruim, e você passa, de repente, 10 anos tentando reverter um resultado ruim que, na verdade, se torna irreversível, né? E aí vem sempre, né? Eu sempre escuto isso, é até bom que eu responda aqui em atacado para todo mundo. O pessoal diz assim, mas doutora, veja bem, olha, o cliente, eu cobro no início da demanda, eu não recebo só no final. No final fica só honorário de sucumbência, uma taxa de 10%, de 20% em cima de honorário de sucesso. É verdade, mas eu vou fazer aqui uma conta bem de padaria, né? Bem de balcão. Se você cobrar 10 mil reais para fazer um inventário e um percentual ao final, e ele for para a justiça, e ele demorar 10 anos para ser concluído, você recebeu 10 mil para trabalhar 10 anos. Você recebeu R$1.000 por ano, você recebeu R$80 por mês. Olha aí. Então, aí qual é a conta que o advogado precisa fazer? Esses 80 remuneram o meu trabalho? Quantidade de idas ao fórum, a equipe que eu tenho que manter, a minha estrutura física, a disponibilidade que eu tenho que ter para o cliente. Então, na verdade, quando você olha para esse grande cenário, você está pagando para trabalhar se você depende desse modelo. Entende? É verdade. Então, esse grande, como você falou muito bem, né, esse modelo que antigamente era muito sedutor, ele, na verdade, se tornou a grande armadilha de muitos advogados. Porque você fica com o escritório atolado de processos judiciais que empatam a sua estrutura, que encarecem o seu custo fixo, porque você tem que ter pessoas, você tem que ter uma estrutura humana para gerenciar todos esses processos junto com você, porque você não dá conta. Com certeza. Mas você não monetiza, porque você tem um gap, você tem uma zona cinzenta. É muito trabalho para... E muito tempo, né? Muito tempo. Tempo. E aí o que acontece? Isso se tornou, na verdade, ao longo do tempo, uma grandíssima armadilha para os advogados, né? E essa dor, ela foi mais sofrida na pandemia. Porque na pandemia o judiciário travou, né? A gente teve o fórum daqui, por exemplo, do TJ, o Fórum Central aqui, o Seabra Fagundes, né? Eu brincava, dizia isso, tinha um cadeado no portão. Então, algo que já era muito lento e ineficiente, durante esse gap de tempo, ficou ainda pior. Né? Ainda pior. Então, nós tivemos
alguns avanços, como audiências virtuais e tudo mais, mas fato é que a morosidade processual, ela só piora ao longo dos anos, né? Eu me lembro que eu peguei lá atrás, quando eu comecei a advogar, processos físicos, os processos eram de papel. E quando foram migrar para o PJE, que é um dos sistemas de processo judicial eletrônico, né, diziam assim, não, agora vai ser, vai andar muito rápido. Não, porque no PJE a gente vai ter uma melhor eficiência dos processos, vai tramitar mais rápido, o advogado protocola lá, já está dentro do processo, acaba esse negócio de o servidor ter que carimbar folhas de processo e tal. Gente, piorou. Nossa. Piorou. Então, veja, o problema não é isso. Todo o nosso judiciário, ele precisaria, na verdade, de uma profunda reforma, né? Profunda reforma. A começar por se ter efetivos mecanismos de cobrança de eficiência na tramitação processual, né? Porque não venha me dizer que uma justiça que demora 8 anos para decidir uma causa, ela é eficiente, porque ela não é. Não há complexidade no mundo que justifique isso. E aí, por que eu ia falando antes, né? Trazendo esse cenário, né? É que é muito comum nas rodas de conversa entre advogados e tudo mais, os advogados se indignarem com isso. Mas enquanto a gente tá só na indignação, não resolve. Só reclamando. Não adianta. E aí onde é que tá, na minha opinião, foi um movimento que eu fiz e que funcionou muito bem para mim, né? É dizer assim, olha, ok, eu não vou mudar a justiça, ok, os órgãos fiscalizadores não estão tão preocupados assim em solucionar a questão, pelo menos não a curto prazo, até porque é um problema muito complexo, que envolve diversas frentes, não vai ser resolvido rápido. Então, como é que eu, dentro do meu escritório, posso tornar a minha atividade mais lucrativa? Uhum. Entende? Porque ficar indo na vara discutir com o servidor só vai gerar desgaste, não vai solucionar o problema, o servidor é só uma peça da engrenagem, a culpa não é dele, é um processo, é uma situação muito mais complexa, né? Então, não adianta você ficar se debatendo ali, né? Então, o grande que hoje, e é um movimento que ainda é muito tímido, mas eu acho que ele vai ganhar muita força nos próximos anos, é a advocacia migrar muito mais para uma advocacia extrajudicial. Explorar nichos da advocacia que atuam prioritariamente fora das dependências do Poder Judiciário. Né? Eu costumo dizer que é da calçada do fórum para fora. Né? Porque e-holding familiar é um trabalho que, na imensa maioria das vezes, ele corre exclusivamente fora do Poder Judiciário. Olha aí. Além de poder trazer uma expectativa bem elevada de honorários, né? Então, trabalha-se com um valor mínimo de uma holding em torno de 70 mil, 75 mil reais, né? E sem essa morosidade do judiciário, que inclusive o próprio cliente não quer ir para o judiciário. Tudo que ele puder fazer que não dependa dessa ineficiência é interessante para ele, né? Então, mais e mais esses nichos da advocacia que atuam prioritariamente fora do judiciário têm crescido. Porque aí a gente tem que entender, é algo que muitas vezes os advogados têm dificuldade de implementar, em compreender o seguinte: olha, o meu escritório é uma empresa. Você não chega para comprar um iPhone na loja da Apple e diz assim, olha, me dá esse iPhone aqui, pô, massa, bacana, lindo, tal, show. Quanto é? 12 mil. Tá bom. Fazer o seguinte, eu vou levar agora, daqui a 8 anos eu te pago. Porque na hora que o advogado, ele posterga a maior parte dos seus honorários, por exemplo, para o final do processo, é isso que ele está dizendo. Olha, eu vou trabalhar para você, daqui a 8 anos você me paga. Nossa. Se você ganhar demanda. Ou seja, ainda existe o risco de ele trabalhar 8 anos e não receber, ou receber muito pouco, né? Então, entendendo o escritório de advocacia como uma empresa como qualquer outra, ele tem que ter receitas de curto, médio e longo prazo. Ele não pode focar exclusivamente nas receitas de longo prazo, porque as contas vencem no curto prazo. Né? Então, e sem falar que eu digo muito isso. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu atendia. Houve um período, acho que você lembra disso. Eu tinha
a matriz do escritório natal, 2 filiais no interior, Caicó e Açu. Mas eu atendia em Pernambuco, na Paraíba, que são nossos vizinhos aqui, né? Mais para a região sul, né? Paraíba, Pernambuco, no interior do Rio Grande do Norte, e ainda atendia no interior do Ceará. Então, havia captação de clientes, né? A gente tinha uma carteira bem significativa. Mas onde é que está muitas vezes o problema? Na hora que a gente coloca os ovos na cesta errada, então, por exemplo, eu atuava de forma muito dependente do judiciário, você entra num loop descendente muito grande, porque você só trabalha, você ajuiza muitas ações, tem muitos processos, mas, como eu disse, você joga isso muito para receber muito no longo prazo, e você tem um monte de processo, você tem um monte de cliente, você tem um monte de trabalho, mas o dinheiro não entra, ou não entra na mesma proporção da quantidade de trabalho que você emprega. E aí, mas por que acontece isso? Porque quando você foca só nessas receitas de longo prazo, tua receita está no longo prazo. Então, é no longo prazo que você vai receber. Entende? E aí, a gente entra num loop terrível. Dizer assim, cara, eu preciso acordar de manhã, captando cliente. Eu vou dormir, captando cliente. Eu sou refém da minha estrutura e eu tenho que fechar contratos todos os dias. Porque, senão, a minha estrutura não fica redonda, né? E aí muitas vezes o advogado acha que isso é crescimento, mas isso é inchaço. Uma hora essa estrutura não se sustenta e o advogado não vê, mas ele sente isso, porque ele diz assim, pô, eu só trabalho, cara. O trabalho não está compensando. Não está compensando, as coisas não fecham. Eu vivo numa montanha russa, tiro o dinheiro meu para colocar no escritório, depois tiro do escritório para pagar as minhas contas pessoais, mas ele acorda e dorme trabalhando. Verdadeira corrida dos ratos, né? Exatamente. Ele gira a polia, mas ele não sai do lugar, ele fica ali. Né? E aí isso começa a te consumir. Então, como eu disse, né? O trabalho com holding familiar, o trabalho com essa advocacia extrajudicial, eu o vejo hoje como algo essencial dentro dos escritórios de advocacia, talvez, se não quiser com holding, mas que tenha um produto que gire bem no extrajudicial, porque é ele que vai dar esse giro rápido de honorários, é o que vai trazer essa oxigenação da estrutura para suportar essa receita de longo prazo que vai vir lá na frente. Enquanto o advogado está aqui só vendendo o almoço para comprar a janta, né, como você colocou muito bem, ele está só girando a corrida dos ratos, né? E aí acontece isso. A pessoa diz, pô, mas eu morro de trabalhar, eu morro de me capacitar, eu faço curso, mas eu não ganho dinheiro. Eu tenho um conhecimento importante, mas eu não... Cara, por que você está colocando tudo isso dentro de uma grande caixa ineficiente que é o judiciário, né? E você, eu costumo dizer, você vai infartar em cima dos processos, porque... Assim, não, mas se tem oportunidade, se tem como fazer diferente e mudar o rumo da história, por que não? Né? E se você está assistindo aí nesse momento, tenho certeza que você está querendo saber das novidades, né? E você tem novidades aí, traz essas novidades e solta aqui no nosso canal. Pois é. Qual é o cenário, né? Bom, planejamento patrimonial e sucessório, que eu digo e repito isso onde eu chego, mudou a realidade da minha advocacia, efetivamente. Entender o meu escritório dessa forma e agregar essa nova forma de trabalho na minha estrutura, eu não deixei de atuar no judiciário, né? Eu não deixei de atuar. Eu continuo atuando, mas eu consegui diversificar as minhas receitas com a introdução desse produto, né? E esse trabalho, ele é um trabalho muito rico, ele é um trabalho com muitas perspectivas, né? O curso hoje, ele foca em holding familiar, mas como eu disse no início, existem várias ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório. Então, às vezes o cliente ele não tem um perfil para uma holding familiar, mas ele tem um perfil para um outro instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, né? E era um pedido já, inclusive, não só dos alunos, como também da audiência do YouTube. Olha, mas você não tem um outro curso abordando outras ferramentas? Você não tem um treinamento que amplie o nosso leque de atuação, né? Mas olha, no momento não, mas ele virá.
no momento não, mas ele virá. E aí chegou o momento, né? Agora, no segundo semestre, a gente vai lançar um outro curso, né? Um curso que complementa o curso de holding familiar, que é de outras ferramentas de planejamento sucessório, né? O que existe além da holding familiar para trabalhar com esse cenário de planejamento patrimonial e sucessório, nesse nicho que só tem a crescer, inclusive com a reforma tributária, né? Só tem a crescer, e como você pode ampliar esse leque de produtos e serviços dentro do seu escritório, né? Não descartando, obviamente, a holding familiar, mas como eu disse, como é que eu posso fazer a holding e mais algum outro instrumento que se complete com ela? Ou em algumas situações, quando o cliente não tem o perfil de uma holding, você não perder o cliente, né? Não deixar o cliente sair sem uma solução para o problema dele. E trazer essas outras ferramentas. E aí foi por isso que eu disse, há uma expectativa só de abertura de turma do curso, porque a gente está trazendo esse outro produto agora para o segundo semestre, que é um outro curso, né? Que está sendo formatado, vai começar a ser gravado agora, depois que eu voltar para Brasília. E a gente vai trazer isso como novidade para o segundo semestre, né? Sensacional. Isso aí, pessoal. Ó, começam a seguir o perfil. Qual é o perfil do Instagram? Que lá tem lives também. Lá você sempre tá botando um conteúdo interessante para quem tem o Instagram. O YouTube, Gleice Alves, e o Instagram? Gleice Silva ADV. Olha aí, galera. Começa a acompanhar aí, tá certo? Seja um seguidor, principalmente se você é advogado da área, ou contador, né? Também, pessoa da área de contabilidade, advogados, né? E contadores. Pronto, já pode começar a seguir tanto o Instagram como se inscrever no canal também. Gleice, muito obrigado. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no podcast Apolo 11, trazendo essas novidades, essas informações, né, para dar oportunidade aí para os profissionais como advogados e contadores, para abrir mais os olhos para essa oportunidade, né, esse nicho, né, que está aí na frente deles. Só não faz quem não quer, só não aprende quem não quer. Só basta comprar o curso para poder ter todo o acompanhamento, né? Todo esse acompanhamento. Vou deixar você nas considerações finais aqui para a gente encerrar nosso podcast aí. Fica à vontade. Nil, obrigada. Bom, gente, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, a audiência aqui do podcast Apolo 11, né? Que eu não só sou convidada, como também sou inscrita, né? Maratono aqui os vídeos, acompanho esses conteúdos que são bastante relevantes para quem quer empreender em qualquer área, qualquer nicho de negócio. É muito importante a gente ter essa visão empreendedora. Eu agradeço demais a audiência de vocês, o convite de Nil para a gente tratar desses temas aí, e vamos para frente. Sucesso para todos nós. Me sigam no canal, continuem seguindo aqui o podcast Apolo 11, compartilhe esse conteúdo. Vamos fazer crescer aqui cada vez mais essa comunidade maravilhosa e crescermos também pessoalmente com eles. Então, muito obrigada, um grande abraço. Valeu, é isso aí, senhoras e senhores. Doutora Gleice Alves. Obrigada. Valeu, Gleice, até a próxima. Você gostou do conteúdo de hoje? Então compartilha aí, faz aí o que tem que ser feito. Compartilhe para os seus amigos, familiares, tá certo? E deixe seu comentário, o que você achou do nosso episódio hoje, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo episódio do podcast Apolo 11. Vamos que vamos, porque aqui nunca pode parar. Valeu!